Presidente, nós não estamos falando aqui, nesse projeto, sobre o fracasso ou a má qualidade do ensino público do Brasil, ou mesmo de que se gasta no Brasil, segundo a OCDE, e tenho dados aqui, se gasta 5,4% do PIB em investimento em educação. A gente gasta mais em educação do que Japão, Coreia do Norte, Estados Unidos, Canadá, Alemanha. O Brasil gasta mais em educação do que países de primeiro mundo e, no entanto, nós temos uma educação, um dos piores sistemas educacionais do mundo. Não estamos falando aqui do analfabetismo funcional, que é um fenômeno concreto no Brasil, que as pessoas saem do ensino superior, muitas analfabetas funcionais, ou não estamos falando também da doutrinação marxista, da doutrinação de esquerda nas escolas, ou do aparelhamento que a esquerda faz nas escolas e universidades. E muito menos estamos falando de um outro problema que a gente tem no Brasil, que é o problema de drogas nas universidades públicas. São tantos os problemas da educação pública no Brasil que a gente não está falando sobre isso. Nós apenas estamos falando nesse projeto, propondo uma alternativa. Nós estamos falando que as famílias que optam por outra modalidade de educação, de ensino, que é o ensino domiciliar, não sejam criminalizadas por isso, por termos uma ausência legislativa, por não estar regulamentado esse assunto. Nós estamos falando de uma liberdade. Ora, uma liberdade que as famílias têm que ter e que deve ser respeitada pelo Estado. A família precede ao Estado. O Estado é uma convenção social e o Estado ele surgiu na época moderna, ou seja, as famílias já exerciam esse direito natural muito antes de existir o Estado. A nossa própria Constituição Federal, no artigo 226, ela fala que a família, base da sociedade, receberá proteção especial do Estado. No entanto, o que a gente vê aqui é que o Estado ele se agiganta de tal forma, ele toma tal tamanho, se a gente não limita ele, que ele inviabiliza o exercício de um direito que sempre existiu na sociedade, que é o direito desse protagonismo da família na instrução de seus filhos. Portanto, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que proteger o direito das famílias que optam por não ter essa massificação, essa uniformização que tem no ensino público. Ao contrário, o ensino domiciliar ele é um ensino personalizado, que respeita a vocação de cada criança e desenvolve os seus talentos naturais. E o direito dos pais escolherem o gênero de educação está no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 12, item 4, onde fala que os pais têm direito de que os seus filhos recebam a instrução que eles escolherem. Na Constituição Federal, no artigo 229, fala aqui que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos. No Código Civil, no artigo 1634, inciso 1º, quanto aos filhos, compete aos pais dirigir a criação e educação. Enfim, e o artigo 226, que eu falei que a família ela é a base da sociedade, ou seja, ela tem que ser respeitada. E isso que a gente quer é o respeito às famílias e ao direito de escolha das famílias. Agora, isso vai muito na matriz teórica que se quer escolher, né? A gente vê que a oposição e a esquerda estão contra esse projeto porque eles olham o Estado como a grande solução para o mundo e que esse Estado vai ficar cada vez mais gigante e vai substituir até mesmo as famílias. Tem uma procuradora federal, que é a Débora Duprá, que ela fala que a criança ela pertence ao Estado e não à família. Então vai muito nessa matriz teórica que a esquerda escolhe, justamente que é para formatar, para doutrinar as crianças. E quando aparece uma solução tão eficaz, como eu falei aqui, que visitei uma criança semana passada de 3 anos de idade que já está alfabetizada, algo impossível para o sistema público, pela sua ineficiência, é óbvio que a esquerda vai ser contra. Porque eles não querem que isso seja aprovado, porque senão vai ser uma alternativa à mentalidade esquerdista imperante no sistema de ensino brasileiro. Então, eu nem queria ter entrado nesse mérito, mas a gente tem que entrar nesse mérito para falar as verdades que estão querendo ocultar aqui também desse grande debate, que muitas vezes é a má qualidade do ensino público. Né, que a gente nem entrou nesses itens aqui, porque seria um vexame comparar os números. Muito embora nós tenhamos
quantidade de recursos, né, que é 5% do PIB investido, a qualidade é péssima. Ou seja, não é falta de investimento, é falta justamente a metodologia que tem que mudar, muitas coisas têm que mudar e que fica difícil de fazer, porque a gente sabe que a esquerda dominou, infelizmente, né, por meio da Revolução Cultural, dominaram essa questão do ensino, né, nas escolas e nas universidades. Portanto, quando a gente fala em ensino domiciliar, se a gente for avaliar as famílias e o que é feito, é brilhante, é sensacional o trabalho que é realizado. E não vai ser universalizado, porque, como eu já falei aqui várias vezes, são raras as famílias que vão querer esse empenho, esse trabalho. É muito mais fácil delegar para o Estado a instrução dos seus filhos. Por isso, mesmo assim, nós temos que defender essas famílias que optam por essa modalidade de ensino e não criminalizá-los. E a gente não está falando aqui nós vamos regulamentar isso no plenário, o Luiz Acanziani está relatando esse projeto, mas aqui é apenas para que o Ministério Público, o Conselho Tutelar, não fiquem perturbando essas famílias que optam por isso, que é um direito natural que deve ser preservado. Então, de nossa parte, nós vamos continuar defendendo essa pauta. Se Deus quiser, vamos aprovar essa pauta aqui hoje na CCJ, uma pauta importantíssima, porque essas famílias merecem a proteção estatal e a gente tem que parar com essa mentalidade que tem no Brasil hoje, legiferante, de que se não tem uma lei regulamentando, deve se proibir uma prática. A gente tem que ter um clima de liberdade no Brasil e não querer que todas as condutas humanas, todas as condutas sociais precisam ter necessariamente lei regulamentando, gente. Que tipo de Estado a gente quer para a nossa vida? Um Estado que regulamenta absolutamente todos os atos humanos?